Dá preguiça às vezes? Dá. Dá vontade de fazer outra coisa? Dá. Dá vontade de não fazer absolutamente nada? Também dá. Mas e aí? Você vai fazer o que com isso? Oi gente, tudo bem? Eu sou o Celso Bandarra, ator, roteirista, jornalista, produtor e criador de conteúdo. E o tema desse vídeo, sempre é tempo de aprender, é outra coisa que eu tenho vivido na prática desses últimos tempos. Quando você trabalha numa empresa fazendo basicamente a mesma coisa por muitos anos, mesmo quando você trabalha com criatividade, com criação, não tem como você não entrar, de certa forma, num piloto automático. Você acaba mesmo mexendo nas mesmas ferramentas, trabalhando mais ou menos nos mesmos formatos, e não é que você não tenha que aprender nada, porque as coisas mudam muito, a questão tecnológica te obriga a acessar outras coisas e tal, mas no geral, você fica ali praticando o que você já sabe, essa que é a verdade. Você fica ali fazendo o que você já sabe e tudo bem. Vai empurrando, famoso empurrar com a barriga, famoso, beleza, isso tá fácil, já sei como faz. Só que só quando você muda o seu cenário, refaz a sua rota, é obrigado a refazer a sua rota, é que você descobre que sempre é tempo de aprender. Que aquela preguiça que eu falei lá no comecinho, aquela vontade de não fazer nada, é muito bom não fazer nada, eu sou um super defensor do ócio criativo. É muitas vezes no ócio, no mais puro ócio, que ele acaba se tornando criativo, no meu caso. As ideias, as vontades, os desejos, as formas de fazer. E eu tenho vivido essa experiência nos últimos meses. Eu, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu sempre roteirizei reportagens, programas, realities dentro de programas, mas eu nunca operei a edição, eu sempre editei, portanto. Roteirizei e editei, mas eu nunca operei a edição, eu nunca juntei uma imagem na outra, eu nunca tinha operado um equipamento de edição, que é uma coisa hoje que muita gente faz montando reels, por exemplo, né? Na rede social. Ou um pequeno vídeo aqui pro YouTube, ou cortando pelo menos o começo e o final, e botando um efeito no meio. Isso é corte, isso é edição. Eu não operava nem isso. Uma das coisas que eu me coloquei como meta assim que eu saí desse trabalho de muitos anos, em que eu vinha fazendo a mesma coisa, e que particularmente lá havia profissionais para fazer esse trabalho de edição de vídeo, de edição de imagens, eu fui atrás disso. Fui procurar esses aplicativos, todos eles, né, que tem com suas versões gratuitas principalmente, para editar. E aí, mais uma vez, eu descobri que sempre é tempo de aprender. Porque eu sempre adiei isso. Eu confesso que eu acho um trabalho maçante você ficar acompanhando ali a edição, mas isso é quando você tem alguém do lado, você tem o editor de imagem fazendo, a mim como jornalista, como roteirista, e mesmo do tempo que eu fui repórter, esse momento em que você para ali para ficar, não, vai, volta, pega esse trecho, não, pega esse. Isso para mim sempre foi o mais maçante. Eu gosto de escrever, eu gosto de chegar da rua com o material, eu gosto de ver o material para saber o que tem, mas esse momento da montagem eu prefiro fazer um roteiro bastante detalhado para que esse profissional, que é o editor de imagens, que é o editor finalizador, que vai sonorizar, que vai corrigir cor daquele material, esse trabalho é para ele. A minha parte eu fiz fazendo um roteiro, só que hoje em dia as coisas não acontecem assim, as coisas não são mais tão compartimentadas, e quando você fala em produção de conteúdo,
você, na maioria das vezes, principalmente no começo, você é o seu editor, né? Você é o seu montador, você é o seu roteirista. Mas eu achava chato. Eu não queria aprender a editar, a operar a edição. E foi das primeiras coisas que eu fiz quando eu já não estava mais nesse trabalho. E foi muito bom. É muito bom você dominar uma ferramenta, é muito bom você superar um obstáculo. É claro que de cara eu achava que eu não ia conseguir. E aí tem uma história muito engraçada que eu fui perguntar um dia para uma amiga jornalista também, que tinha trabalhado comigo nessa mesma empresa, e ela já estava produzindo muita coisa própria, muito conteúdo próprio, editando o seu próprio conteúdo. E aí eu fui pedir para ela uma dica de um curso de edição. Eu falei, me indica aí um curso de edição bacana. E ela ficou indignada comigo e pegou o celular dele e falou, que curso? Imagina, hoje em dia tem 1000 aplicativos, tem 1000 coisas para você editar, senta aqui, vou te mostrar um. Aí abriu um aplicativo. Ó, aqui é assim, aqui você puxa material, aí aqui você corta, aí aqui você bota música, ó, aqui tem uma opção de botar uma sonorização. Aí eu falei, mas como é que a gente grava o off? O off é aquela voz que vai sobre as imagens, né? Quando você vê uma reportagem e você ouve a voz do repórter, aquilo se chama off. Que muita gente hoje em dia já sabe, porque, enfim, houve toda uma inclusão nesse meio do audiovisual. Mas para quem não sabe, isso é um off. Eu falei, mas como é que grava um off nesse aplicativo? Eu sei como é que grava um off na televisão. Não, isso é simples. Você vem aqui, aperta essa ferramenta, tá vendo esse microfoninho aqui? E foi muito engraçado a indignação dela com todo o obstáculo, de certa forma, que eu estava colocando para aprender uma coisa que as pessoas fazem em minutos no aplicativo, errando, perdendo material, como eu perdi no começo, perdendo a edição e tendo que começar do zero. Mas digo e repito, e é o título desse vídeo, sempre é tempo de aprender. Sempre dá para aprender. Sempre dá para descobrir a graça, a beleza e o quanto de autonomia te dá aprender determinada coisa. Seja algo que você ainda não precisa usar na sua rotina, seja algo que você tem que usar na sua rotina e ainda estranha. Outro dia eu fui ao supermercado com uma vizinha muito querida, que é um pouco mais madura do que eu, e que estava com muito receio de usar aquele totem de autoatendimento do supermercado, que você mesmo passa as suas compras, você digita ali o seu CPF, você diz se vai usar sacola ou não, mas aquilo é uma operação que você faz, por mais que tenha um funcionário, uma funcionária ali do lado, é você quem faz aquela operação. E ela estava muito apreensiva com aquilo. E um dia a gente foi para um outro compromisso, e quando a gente estava voltando, ela falou, vamos entrar aqui no supermercado? Eu falei, acho que eu também vou, preciso comprar algumas coisas também. E a gente entrou no mercado. E quando a gente fez a compra, ela falou assim, aqui também tem aqueles totens de autoatendimento, mas eu fico com um pouco de receio de usar aquilo. Eu falei, vamos lá. E aí passei as coisas com ela já tinha acho que usado uma vez, mas com a ajuda de uma funcionária, que você sempre fica um pouco mais sem graça ali, né? Aquele medo que a gente tem de errar, sendo que é um negócio relativamente novo, então as pessoas vão errar mesmo, né? Qualquer um está sujeito a erro ali, às vezes passar 2 vezes o produto, às vezes não colocar naquela balança de sensibilidade que o sistema tem para caracterizar que aquele produto está ali e tudo mais. E eu fiz a operação toda com ela, ajudei ela a passar as compras dela, e quando terminou ela falou, que bacana, já comecei a perder um pouco o receio. É tão bom ver isso, é tão bom poder ajudar alguém a aprender, é tão bom aprender alguma coisa, como eu disse, que vai te ajudar a transpor um obstáculo que você achou que era intransponível na sua vida. Usar o totem de autoatendimento do supermercado, que aliás vai se tornar uma realidade, acredito, em muito pouco tempo, cada vez menos. Aliás, tem mercados aqui no centro de São Paulo, pequenos, de grandes redes, que já tem um caixa só e 3 terminais de autoatendimento. Quer dizer, essa coisa do caixa,
que fala com você, que passa as tuas compras, pelo que eu estou entendendo, é o negócio sem volta e vai acabar em algum momento. Então aprenda, experimenta, se desafia. Traz esse desafio para você, sem sofrimento. Você pode errar. Por que você não pode errar num terminal de autoatendimento? Por que você não pode errar usando o aplicativo pela primeira vez? Por que você não pode errar quando você entra pela primeira vez num programa, no seu note, no seu computador e se atrapalha? Você pode. Você pode. Aliás, uma dica. Posso até fazer um vídeo depois só sobre isso. Tá com dúvida em alguma coisa? Usa essa plataforma aqui, vai lá no YouTube e digita como fazer tal coisa, como montar tal coisa, onde encontro tal produto. É que o diferencial do YouTube, que eu acho bacana, por isso que eu estou falando isso, ali as pessoas colocam verdadeiros tutoriais, verdadeiros vídeos de passo a passo de como fazer determinada coisa. Então, assim, sempre é tempo de aprender. A gente precisa estar disposto, a gente precisa querer e a gente precisa também gostar de aprender, porque também é um prazer. Eu estou vivendo esse prazer agora e para mim está sendo muito, muito gratificante. E você? Você também acha que sempre é tempo de aprender ou você já meio que desistiu de aprender coisas novas? Você é daqueles que falam assim, não quero aprender mais nada. Escreve aí para mim. Conta como é que é a sua relação com o aprender coisas novas. Curte se você achou legal, compartilha se você achou o assunto interessante e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau.